E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Super Acadêmico com mais um vídeo da nossa playlist sagrada História da Filosofia Cristã. Estamos próximos do final, esse é o episódio 27. Vamos falar hoje sobre um cara da escola de Oxford chamado João Duns Scoto, ou John Duns Scoto. Ó, é escoto, não é nem esgoto nem escroto, viu? E hoje a gente vai aprender um bocado sobre como a visão inglesa é diferente da francesa. Ele representa Oxford e o Tomás de Aquino representava lá a escola de Paris. E a gente vai ver que tem umas diferençazinhas para não achar que tudo que é escolástica é a mesma coisa. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, certo? Clicar aí no link do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição, e apoiar o canal também. Comentar e partilhar o vídeo. Antes de começar também, é claro, vamos ao nosso spot do Apoia-se. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Então, se você viu aí, né? Apoiar o canal é muito importante, que você pode ter seu livro, né, de minha autoria para você e apoiar o canal para que o canal continue crescendo, certo? Então vamos lá. João Duns Scoto, certo? Ele é um grande... o apelido dele, né? O apelido dele é Doutor Sutil, Dr. Subtilis, Doutor Sutil, né? O pessoal da escolástica tem esses apelidos. João Duns Scoto, Doutor Sutil. Grande teólogo e filósofo que irá fundir a tradição da Universidade de Oxford com a de Paris. O Doutor Sutil, ele tem uma posição declaradamente crítica em face dos seus predecessores imediatos, especialmente Tomás de Aquino. Espírito eminentemente lógico, a ponto de merecer a admiração do maior lógico da Idade Média, Guilherme de Ockham, que é um dos próximos autores que a gente vai ver ali depois. Hoje, né? Nos próximos vídeos. Duns Scoto mostra extremamente exigente em matéria de demonstração. De ponto de vista histórico, ele vai levar a ideias novas e decisivas para a própria escolástica, certo? E, ao meu ver, vai influenciar também o empirismo britânico e a construção dessa lógica baseada no empirismo. Com 15 anos de idade, ele já tinha hábitos franciscanos, quer dizer, votos de pobreza principalmente, né? Em 1291, ele foi ordenado sacerdote em Northampton e estudou na escola de Paris, é claro, e depois voltou para Cambridge e Oxford. Licenciado e exerceu magistério em teologia. Esse é um pouquinho da vida e obra dele, da história dele. Tem um bocado de obras dele aqui que eu não vou mencionar, eu vou direto para as ideias, que é mais interessante. Ele vai trabalhar com a necessidade da revelação. Então, já que alguém afeita questões lógicas, né, por que a necessidade da revelação? Eis o problema inicial formulado por Duns Scoto. Será necessário ao homem, no seu estado presente, uma doutrina sobrenatural,
uma doutrina sobrenaturalmente revelada e inatingível à luz natural do seu intelecto? É uma pergunta que ele coloca. Conclui que, em nosso estado presente, necessitamos de um tal auxílio sobrenatural. Quer dizer, ele reconhece que há uma fragilidade inerente à condição humana que necessita que o ser humano, para saber sobre a sua própria existência, é preciso essa iluminação sobrenatural, que é a revelação. Ele vai falar sobre a consecução dos fins impossibilitada de atingir por razões naturais. Fim no sentido aristotélico, se eu não me engano, né? A finalidade de vida. Mas ele não desenvolve tanto isso aqui. Teologia e metafísica. Então, há o desenvolvimento dessa separação não, essa questão análoga entre a teologia e a metafísica. A metafísica, ela é uma parte da filosofia, né? Mas a teologia acaba sendo o seu estudo mais profundo, digamos assim, um resultado da metafísica. A metafísica é muito mais competente para demonstrar a existência de Deus do que a física ou a filosofia da natureza. Esta nos conduz ao primeiro motor imóvel, aristotélico, a partir da análise do movimento. A metafísica, ao contrário, principia pela análise do ser e dos seus atributos para elevar-se a um ser necessário primeiro. E assim a metafísica não só demonstra algo mais sobre Deus do que a física, mas algo mais perfeito. Então ele atribui à metafísica essa capacidade de demonstração, né, forçando um pouco a barra aqui, da divindade sem apelar para a demonstração da natureza, que foi o que o São Tomás de Aquino usava, né? A demonstração a partir da natureza, né? Por analogia. É óbvio que tal posição satisfaz o teólogo, pois a metafísica avizinha-se mais daquele conceito supremo em que o teólogo cristão deve basear seus enunciados sobre Deus. Então há, como eu falei, uma proximidade maior da teologia e da metafísica do que das outras partes da filosofia, digamos assim. Continuando, ele diz, no caso, Gilson e Bona, né, dizem, fazendo as elaborações sobre Duns Scoto. Entre a nossa teologia metafísica há esta diferença. A nossa teologia trata de Deus enquanto ser infinito, que é a noção mais perfeita de Deus que podemos atingir. A metafísica trata do ser como tal, para elevar-se ao conceito do ser primeiro, que encerra o conceito de ser infinito. Então, como eu falei, a metafísica acaba sendo mais ampla. Metafísica cristã. Duns Scoto pedindo a Deus que lhe dê forças para compreender aquilo que já aceita pela fé. Então, ele como um homem de fé, homem religioso, né? Ele vai já aceitar a revelação divina. Só que ele quer se esforçar para que essa revelação ela possa ser explicada de uma maneira lógica, como um esforço, né, segundo o que está sendo dito aqui, como um esforço de reafirmação da própria fé. O Doutor Sutil ele rejeita a degradação platônica da coisa individual, pela mesma razão que a individualidade é uma perfeição. O conhecimento do ser individual é também algo perfeito. Rejeita a degradação platônica da coisa individual. Então, seria objeto individual, né? Da mesma maneira, pela mesma razão que a individualidade é uma perfeição. A natureza comum como pressuposto da abstração. A natureza de uma coisa é anterior à sua singularidade e universalidade. Tá. Então ele está se referindo a universal e singular, né? Que é uma coisa que a gente já viu nos outros vídeos, bastante cara, uma preocupação grande dos pensadores medievais, né? Especialmente dos escolásticos, a partir de Abelardo e Anselmo, a gente viu lá essa coisa dos universais, universal singular.
Então, bom, basicamente o que existe seria o particular, né, e a abstração do universal é feita por necessidade nossa de compreensão. Valor do conhecimento humano. Duns Scotus concorda com São Tomás em rejeitar a clássica doutrina agostiniana da iluminação. Quer dizer, é uma afirmação de busca de um saber, né, de um conhecimento sobre a fé, que não seja simplesmente a iluminação, né, aquela coisa mais mística que vai revelar, mas muito mais o que é possível de ser, não provado, mas de ser demonstrado logicamente. Embora os termos se originem da experiência sensível, isto é, de fora, não é em virtude desta experiência externa que o intelecto assente à composição dos termos, e sim por sua própria virtude é o que ocorre, por exemplo, com a proposição. O todo é maior que sua parte. Certo? Então, veja que é um esforço de estabelecimento lógico daquilo que está sendo revelado anteriormente. O intelecto o intelecto não se iludiria com relação a tais princípios. Basta que o intelecto disponha de termos, até mesmo um indivíduo privado de sentido de vista, a quem as representações sensíveis do preto e do branco fossem impressas milagrosamente. Eu senti aí uma antecipação do Descartes, tanto que eu anotei aqui Descartes, né? Porque a ideia é que os sentidos podem enganar e aí você pode elaborar racionalmente, logicamente, aquele conhecimento. O conhecimento dos nossos atos psíquicos, não me é possível duvidar dos meus atos. Tamanha é a certeza com que os verifico. Posso errar sobre aquilo que ouço, compreendo, etc., mas não há erro possível quanto ao fato de que estou ouvindo ou compreendendo. Também é um pouco antecipação do Descartes, né? Eu posso duvidar do que vejo, mas não do que vejo, no caso. Assim, a ideia no Descartes seria: eu posso duvidar de alguma coisa, mas eu não posso duvidar de que duvido. Transcendentais, conceito de ser, faz parte dos transcendentais disjuntivos, né? Os transcendentais disjuntivos, finito ou infinito, necessário ou contingente, absoluto ou relativo, dependente ou independente, simples ou composto, substância ou acidente. Então, o ser, ele é uma coisa ou outra. Ele é finito ou infinito. Conceitos metafísicos perfeitos e imperfeitos. Perfeições puras, a forma, assim, o traço da união entre criatura e Deus. Perfeição pura e perfeição não pura. Caminhos da metafísica. Demonstrar a existência de Deus por um conceito próprio a ele. As provas da existência de Deus, tá vendo? Sempre chega nos mesmos temas, como a gente viu nos outros vídeos, né? Os universais, provas da existência de Deus. Ao invés de perguntar, como São Tomás, se Deus existe, ele questiona: há no domínio dos seres o infinito realmente existente? Então, não pergunta se Deus existe, mas há um infinito possível de existir. A infinidade do pensamento escotista com o anselmiano. Então, haveria ali uma afinidade entre o pensamento do Duns Scotus com o Anselmo, Santo Anselmo. Embora verdadeiro, o argumento de Santo Anselmo não é evidente em si mesmo. Afirma algo verdadeiro, mas não possui valor demonstrativo. Só nos resta, pois, a demonstração a posteriori, a partir das criaturas ou dos efeitos de Deus. Então, se vocês podem perceber, né? Não sei se percebe ou não, eu estou tentando fazer esse esforço interpretativo aqui no vídeo com vocês, mas há a expressão da necessidade do pensador, no caso do Duns Scotus, mas os outros tinham esse traço em comum, de afirmar ou reafirmar aquilo que ele já acredita a partir de uma demonstração, a partir de um discurso
logicamente fundado. Temos que começar, pois, com demonstrar estas propriedades relativas ao ser infinito. Só então podemos provar a própria existência do ser infinito. As propriedades divinas relativas às criaturas são 3: causalidade eficiente, causalidade final e eminência. Cada passo do processo demonstrativo deve ser rigorosamente controlado pelas regras da lógica. Então, a causalidade eficiente, da causalidade final e da eminência. Então, a ideia é seguir um caminho lógico para comprovar algo que ele já acredita. Então, não tem falsificação como princípio, né? Não há um princípio científico de falsear a hipótese, como na ciência, né, que nós conhecemos. É muito mais de afirmar logicamente aquilo que já se acredita. A existência de um ser primeiro na ordem da causalidade eficiente. Então, para haver uma consequência, né, é preciso haver uma causa anterior. Primeira conclusão: é possível haver uma causa eficiente absolutamente primeira que não é produzida por nenhuma outra, nem deriva sua eficiência de outra causa eficiente. É basicamente a ideia do motor imóvel, né? Uma infinidade de causas essencialmente ordenadas é impossível. Então, a comprovação que ele tem de que existe uma causa eficiente absoluta seria o fato de as causas eficientes não poderem ser infinitas, certo? Uma infinidade de causas acidentalmente ordenadas é impossível sem apoiar-se na causalidade essencial. Então, novamente, você não pode ter várias causas acidentais sem que haja uma causa essencial do início. Segunda conclusão: se é possível haver uma causa eficiente absolutamente primeira, esta é, por isso mesmo, incausável. Se ela é a primeira, ela não foi causada por nada. Essa é a conclusão que ele chega. O que não existe por si mesmo não pode existir por... O que não existe por si mesmo não pode existir por si mesmo. Tá, claro. Pois, do contrário, um ser não existente traria alguma coisa à existência, o que é impossível. Então, só pode, como se fosse assim, só pode fazer existir algo que exista. Não pode ser uma coisa não existente fazer existir algo que seria impossível. Dá para entender o raciocínio, assim, eu não concordo, mas dá para entender o raciocínio que ele está fazendo. O argumento pela causalidade final. Uma vez demonstrada a existência de Deus como causa eficiente, é possível demonstrar-lhe a existência como causa final. Então, a causa que começa e é a da finalidade, né? Se a primeira causa final é possível, ela deve existir realmente, visto haver contradição em derivar-lhe a existência de outro. Bom, então parece que ele já provou que Deus existe. Deus não é a causa unívoca das criaturas, de onde se segue que a primeira causa eficiente é mais elevada e mais sublime que todas as outras causas eficientes. Quer dizer, existem outras causas, mas a causa eficiente, sublime e maior é a divindade, é Deus. A infinidade da natureza suprema, presença de um intelecto e de uma vontade do ser supremo. Bom, eu sempre uso como comparação o seguinte: para o devoto, né, o crente, a pessoa que acredita em Deus, os eventos da natureza seriam a prova da existência de Deus. E para o ateu, né, a prova da não existência de Deus seria os eventos da natureza. Então você tem a mesma evidência para duas afirmações opostas, porque depende de quem está pensando. Entendeu? Não sei, se você não entendeu, por favor, coloque, né? Porque para mim parece muito claro. Se a pessoa acredita em algo, ela vai formular a verdade dela a partir, mesmo sendo dentro da mesma lógica, mas vai afirmar a verdade dela a partir da crença. Então, duas crenças, por mais opostas que sejam, pode usar o mesmo tipo de aparelho lógico para chegar a conclusões diferentes. A natureza suprema é intelecto e vontade.
a primeira causa deve possuir uma vontade, por isso mesmo o intelecto. Normalmente aparentando, né, o intelecto divino da nossa capacidade intelectual de desenvolver os raciocínios lógicos. Deus é o artista supremo. Como tal, deve conhecer clara e distintamente todas as coisas que irá produzir, e isto antes mesmo de produzi-las. Do contrário, o seu modo de operar seria imperfeito. E sendo o seu conhecer a medida do seu operar, Deus deve ter um conhecimento distinto de tudo quanto pode criar. É a ideia do arquiteto, né? Criador de tudo. Sobre a infinidade, né? O termo infinito em Duns Scotus. O infinito é aquilo que excede qualquer dado finito. Isto é, isto não em medida finita, mas além de toda medida finita determinável. Que mais aqui? Duns Scotus faz notar que esta prova estabelece a existência de um poder infinito, não porém a onipotência divina na acepção teológica do termo. A onipotência em sentido teológico. Deus conhece clara e distintamente todas as coisas criáveis. Então, eu entendo muito essa questão do infinito, muito próxima da questão da eternidade, né? É uma coisa que está fora da nossa realidade físico-material. Então, o eterno é fora do tempo. O infinito, ele é fora da nossa finitude. Então, é um conceito, é uma elaboração. Eu não estou nem pensando na coisa do infinito da matemática, que também é uma elaboração, né? Mas é muito nesse sentido de que nós imaginamos algo que vai além da nossa finitude. Então é muito do ponto de vista nosso. Revisão do argumento de Santo Anselmo. Santo Anselmo omitiu a prova da não contradição do ser em comparação ao qual não se pode conceber outro maior. Duns Scotus, por sua vez, parte da proposição: Deus est quod sin contra. Deus é sem contradição. Deus é pensamento sem contradição. É mais fácil tentar traduzir do que falar em latim. Então Deus, ele existe, né, e pensa sem contradições, diferente da gente, né, que nós pensamos de maneira contraditória pela nossa própria natureza ambígua, né, nossa própria natureza cheia de dúvidas. E assim chegamos ao termo da prova. Deixamos demonstrado que existe entre os seres um ser simplesmente primeiro, pela tríplice primazia da eficiência, da finalidade e da iminência. E este ser triplamente primeiro é infinito. Logo existe na realidade um ser infinito. Como ele queria demonstrar, é como ele já acreditava, né? Bom, sobre a matéria, Duns Scotus rejeita a concepção tomista de matéria. Para São Tomás, a matéria é pura potencialidade, tirado de Aristóteles também. É necessário que ela tenha algum ser próprio e, portanto, uma certa atualidade. Então, não pode ser só potência, tem que ter também algo de ato. A individualidade, na opinião de Duns Scotus, a substância material é individual em razão de uma entidade positiva e determina a natureza comum, tornando-a singular. Então, há uma parte da substância que gera a individualidade. Elementos da psicologia de Duns Scotus, eu destaquei aqui que ele diz essencialmente, ele segue a escola franciscana, passando pelas duas formas do composto humano, né, o corpo e a alma, né, as duas formas. O doutor Sutil procura fazer justiça à riqueza interior da alma, sem contudo comprometer-lhe a unidade interna pela qual se avizinha de Deus. Então, é corpo e alma, mas a alma é um pouco mais nobre, digamos assim. A imortalidade da alma. Impossível uma demonstração apodítica da imortalidade, na sua opinião, né, na opinião de Duns Scotus. A doutrina de Aristóteles sobre a imortalidade da alma carece de clareza.
Efetivamente, a imortalidade é indemonstrável, quer a priori, quer a posteriori. Então você não tem como imaginar a alma existindo antes e nem depois, né, como se fosse uma recompensa do além-túmulo. Haveria simplesmente a presença da alma junto ao corpo. Apela-se para o desejo natural de imortalidade e ressurreição. A imortalidade, porém, é algo inteiramente diverso do temor da morte. Então, ele reconhece, inclusive, que a necessidade que nós, seres humanos, temos de, por temor à morte, afirmar uma alma imortal. Mas ele não vê nisso uma demonstração suficientemente clara da imortalidade ou da alma, né? Isso da imortalidade da alma. Da ética, já está chegando no final, viu, gente? Eu sei que vocês gostam de vídeos de 15 minutos, mas o capítulo é grande, mas não grande o suficiente para dividir em dois. Mas a gente está terminando já. Da ética, em nenhum outro domínio Duns Scotus se mostra tão fiel à tradição agostiniana quanto na ética. Duns Scotus salienta a autonomia da vontade, atribuindo-lhe a função de instância suprema no domínio das decisões humanas. Não é um erro da inteligência e sim da vontade. É bem próximo realmente da noção de livre-arbítrio do Santo Agostinho. O importante é a vontade que leva à escolha e não a ignorância, digamos assim, né? Ou a inteligência, né? Um erro de inteligência. Mas é questão da autonomia da vontade. Então a responsabilidade é do sujeito, né? Do indivíduo que faz a escolha. Sabedoria e caridade são, para Duns Scotus, uma só e mesma coisa. Então, me lembro bem que está falando de questões morais envolvidas com as escolhas humanas. Então, o ato de caridade é um ato de bondade ao mesmo tempo, então não tem como separar. A doutrina de Duns Scotus culmina neste ato de sabedoria, nesta entrega integral do homem a Deus, apreendido como supremo valor. O que é interessante que nessa questão ética, ele basicamente reproduz o modelo franciscano de exercer o cristianismo, que é baseado na pobreza e na devoção da caridade ao próximo, né, ao outro. O próximo capítulo é Mestre Eckhart, mais para frente tem o Guilherme de Ockham, acho que tem mais alguém que eu não me lembro, mas tá terminando o livro, falta bem pouquinho, aqui, ó. Falta só esse pedacinho aqui, já foi tudo isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, não tenham se cansado muito, certo? Eu tentei comentar o melhor possível o João Duns Scotus, John Duns Scotus. É escoto, viu, gente? Escoto, não é nem esgoto nem escroto. E não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, né? Agradeço aí a chegada dos novos inscritos. Cada semana está tendo cerca de 10 inscritos novos. Sejam bem-vindos. Deem like no vídeo, comentem, partilhem. E se puderem, apoiem o canal no Apoia-se. É só clicar aí no link, no primeiro link que está na descrição. E dê uma olhada na descrição das outras coisas, né? Os outros vídeos antigos, lançamentos de livros, nos meus livros que estão lá no Clube de Autores. Minhas redes sociais, vocês podem acompanhar também. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!